Você já recebeu uma crítica que acabou com o seu dia? Aquele comentário que fez você se sentir pequena, insuficiente, e que fez até você se sentir desmotivada para continuar? Sabe aquela crítica que você recebe e daí você fala assim, poxa, nem vale a pena? Se você já passou por isso, fica aqui comigo que eu vou ensinar você a transformar uma crítica em combustível para o seu crescimento e não num peso para a sua autoestima. Combinado? Sejam bem-vindos a esse tempo, a nossa live Palavras de Vida, que nós temos esse tempo em que ele se propõe a cuidar de você, a alimentar você, fortalecer o seu emocional, a sua autoestima, o modo como você se enxerga. E hoje, esse assunto sobre crítica, a crítica ela fala muito mais sobre você, como você a interpreta, do que o que está vindo de fora. O peso da crítica, ele existe muito mais pelo modo que você a interpreta do que pelo que veio de fora. Talvez aquilo que veio de fora, a crítica, um comentário, uma palavra dura, ele encontrou repouso ali, essa crítica encontrou uma porta aberta. No fundo, pela falta de autoconhecimento, pela falta de entendimento, de fortalecimento do seu emocional, sem saber qual é a verdadeira identidade, porque, gente, identidade não é o que você faz, tá? Nós já falamos sobre isso, não é o ponto hoje, mas pela falta de entendimento da sua verdadeira identidade, você, no fundo, acredita naquilo que foi dito para você. E aí você acolhe aquilo, e aquilo se torna um peso, e o modo que você lê, interpreta o que foi dito para você, vai causar um estrago tremendo aí no seu ser, no seu interior. E vamos falar sobre isso hoje. Sejam bem-vindos, querida Edu! Bem-vindos! Eu vou mandar aqui os meus aviões, avisar que nós já estamos, que eu já estou aqui. Esse é um tempo precioso, gente, não negociem. Aqui são aulas preciosas que a gente sai daqui com estratégias. Nós saímos daqui, eu quero que você saia daqui com ferramentas para usar no seu dia a dia, para usar na vida, tá? Então não é simplesmente um tempo onde a gente curte, passa um tempo gostoso. É muito mais do que isso, tá? Por isso que eu sugiro, tragam papel, caneta, porque aqui é um tempo de aprendizado. Então, eu sugiro que você faça isso e chame pessoas que você ama, pessoas que você quer que cresçam com você. Esse é o tempo. É para isso que eu estou aqui toda semana, toda sexta-feira, conteúdos incríveis no meu Instagram. Então ali você vai ter inúmeros assuntos, ferramentas. Você tem uma academia para você fazer parte e se fortalecer emocionalmente. Então aqui é um ambiente para que você não ande só. Você não precisa andar só. Quem treina junto treina mais gostoso, não é assim? Uma motiva a outra, não é assim que funciona? Então você tem um espaço, você tem um ambiente. Gente, ambiente, você não imagina o impacto que o ambiente tem na sua vida. Você não imagina. Por isso, escolha bem os seus ambientes. E esse espaço, o meu Instagram, a AME, Academia da Mente Inabalável, ela foi criada para isso, para que você encontre um ambiente propício para o crescimento. Um ambiente propício para o seu fortalecimento emocional, espiritual. E mulheres já estão participando, usufruindo desse benefício, crescendo, aumentando, fortalecendo a sua autoestima e avançando, decidindo por si. Porque eu pus um post ontem, não sei se você viu, provavelmente você tenha visto, que eu disse assim, se você percebe, mas não decide, você se ilude. Eu percebi que isso acontece comigo por isso, por aquilo, mas você não decide agir. Pessoal,
Não muda. I would like to speak in English. Really, I would like, but it's gonna be impossible because the most of people here, they wouldn't understand in English. I hope you understand. Thank you. Essa querida pediu para eu falar inglês, mas não dá, porque daí, né, não tão... Qualquer dia a gente faz uma live em inglês, pode ser? Someday, who knows? I can talk in English. Thank you for your participation. I really appreciate that. Thanks a lot. Então, queridos, chamou o pessoal aí? Vamos chamar? É importante demais, porque o que eu vou falar para você aqui hoje vai mudar a sua visão, e eu vou dar para você dicas muito práticas para você usar. Mas lembra, conhecimento sem usá-lo não adianta nada, tá? Se você entender, absorver isso, mas não colocar em prática, lembra da história do bolo? Você saber a receita do bolo, mas não colocar em prática e fazer aquilo, a hora que quebra o ovo, põe a farinha, papapá, você nunca vai ter o bolo para comer, tá? Então, você querer algo e saber como isso funciona, de nada adianta se você não colocar tudo que tem que ser colocado em prática. Combinado? Então, eu vou passar para você isso. Fica aqui comigo, convide mais pessoas. É um tempo muito precioso que a gente vai falar sobre crítica. Quem não as recebe? Fala para mim. Me fale se é impossível passar a vida. Desde criancinha, a gente recebe. Gente, até uma correção quando o pai, os pais, eles estão corrigindo os filhos, e é necessário, a educação, ela também exige, né? E também está ali sobre correção, mostrando o que é certo e o que é errado. Mas e muitas vezes a simples orientação e correção dos pais a um filho, a criança ela entende como uma crítica, e crítica tem o mesmo peso que uma rejeição. Entende? Então, vamos falar sobre crítica. A gente vai falar como diferenciar. Eu vou dar alimento para você. Nós vamos falar sobre como diferenciar uma crítica construtiva de uma crítica destrutiva. Eu vou falar como você usar a inteligência emocional para que você não reaja no impulso, porque a base da inteligência emocional é isso, né? Eu trazer a razão antes da reação. Se você não consegue trazer a razão antes de você reagir, falta essa habilidade chamada inteligência emocional. Tá bom? Então, a inteligência emocional é a capacidade que nós temos de trazer a razão, de pensar antes de reagir. Porque se você fizer um retrospecto aí, você vai ver quantas coisas deram errado, estragaram relacionamentos, amizades, tanta coisa, simplesmente porque você não pensou antes de reagir. Foi no bateu, levou. E aí, a coisa já foi dita, as situações já aconteceram, e tem muita coisa que, infelizmente, não dá para consertar. Palavras a gente não engole, né? Elas foram ditas, foram lançadas, e aí são sementes lançadas, e a vida, ela é justa. Aquilo que você planta, você vai colher, ok? E também filtrar o que realmente importa e descartar aquilo que vai te limitar, aquilo que veio só para, né, destruir você. Gente, por quê? Você já parou para pensar o porquê que a crítica, ela nos abala tanto? Você já parou para pensar por que você se abala tanto quando você recebe uma crítica? Diz para mim. O meu intuito também nos nossos encontros é sempre fazer você pensar. Pensar conscientemente, porque pensamentos inconscientes estão a todo tempo aí. Por isso que eu peço... Olha lá, essa querida está falando, eu não falo e nem entendo em português, mas estou usando o Google Tradutor para traduzir. Ai, que fofa! E eu quero trazer você essa consciência. Tirar você
não só do comportamento automático, mas do comportamento aleatório, sem ter atenção, sem ter uma direção clara. Porque o automático, ele é ruim, principalmente quando ele é negativo, mas quando ele é positivo, ele é bom. Então, nem sempre o pensamento automático ele é ruim. Ele é ruim quando ele é negativo. O que é ruim é quando você não tem essa liderança dos seus pensamentos, quando eles são aleatórios. Aí é problema. Então, eu quero que você pense, por que uma crítica, ela é tão... quando acontece, ela faz um estrago tão grande aí em você. Já parou para pensar nisso? Por que a crítica te abala tanto? Nós estamos na sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Ao longo dessa semana eu tenho certeza praticamente absoluta que você recebeu críticas. Você recebeu. Não tenha dúvida. Ou alguém aqui não recebeu crítica essa semana? Uma orientação, uma correção, um puxão de orelha, seja construtivo ou destrutivo. Sabe por que a crítica ela abala tanto a gente? Porque para o nosso cérebro, a crítica ela é como um ataque. É como se nós estivéssemos sob ataque. E quando uma pessoa está sob ataque, ela entra no modo de defesa. Eu tenho que me defender. Então, toda crítica, quando ela vem, você a recebe na defensiva. Você recebe aquilo, teu cérebro entende que você está sendo atacada. E aí o que acontece? A mente interpreta isso como um perigo. Um perigo para quem? Para a sua identidade. Mas se você não tem a sua identidade bem estabelecida, e aí? Por isso que a crítica ela tem um poder tão destruidor de abalar tanto você. Se a tua identidade ela está confusa e a crítica vem com esse rótulo, vamos dizer assim, esse perigo para a sua identidade, o que acontece? Você tá sendo atacado, está em perigo. Então o coração vai acelerar, você vai sentir muita raiva. Sabe aquela vontade de revidar no ato? Sabe quando alguém fala alguma coisa que você não gosta e você quer, na hora, revidar? Não acontece isso? Seja honesta. Seja honesto. Acontece. Quando a gente recebe uma crítica, se você não entende a dinâmica dessa situação, como o teu cérebro funciona, se você não está com a sua identidade bem firmada, a primeira coisa que vem, o primeiro impulso é reativo, é aquele impulso de revidar, é a raiva, porque você se sentiu atacada. A raiva, ela tem essa função. Eu me senti atacada, eu defendo. Você está conseguindo entender a dinâmica? Ou, em outra instância, pode vir a tristeza. Poxa, eu não sou boa mesmo. Foi falado isso. E daí, lembra que eu falei no começo? Encontra um cantinho lá. Aquela crítica, ela encontrou uma porta aberta. Em algum lugar você acredita nisso. Em algum lugar você... mesmo sendo uma crítica, às vezes, muito dura, você acreditou naquilo. Então, você interpretou aquilo como verdade, mesmo que inconscientemente. É assim ou não é que acontece? Fala pra mim. Não é assim? Quando você recebe uma crítica? Só que, calma. Calma, segura. Vou te dizer algo muito... Eu quero que você grave isso. Se você estiver anotando, anote para que você não esqueça. Não esqueça. Se for preciso, ontem tive um encontro, né, com mulheres e eu falei, se for preciso, coloque post-its ao longo da sua casa, aonde você consiga trazer à sua memória frases, declarações que vão te fazer lembrar quem você é, que vão fazer você estar atenta ao que precisa estar na sua mente, tá? Então, preste atenção no que eu vou te dizer. A crítica não define você. Quer que eu repita? A crítica não define você. E você deve aprender a lidar com isso sem se abalar. Gente, é possível. É possível lidar com crítica sem se abalar.
Eu preciso aprender, eu preciso entender a dinâmica, eu preciso me entender, eu preciso saber como que eu funciono, quem eu sou verdadeiramente. Entende que é uma construção? E como, primeiro de tudo, como que eu vou diferenciar uma crítica construtiva de uma crítica destrutiva? Nós temos que ter isso em mente. Você entende por que a gente tem que estar sempre ligado? Sempre atento? A mente está sempre no presente? É o poder da presença? O poder do agora? Porque se você estiver no passado e se você estiver no futuro, você não tem poder. Você não tem poder de ação. Você quer resolver muitas vezes o problema que está lá na frente, mas ele ainda não existe. Como que você vai resolver algo que não chegou ainda? E no passado, como que você vai resolver ou mudar algo que você também não tem mais acesso? Então, o momento, há um poder na presença, no hoje. O amanhã não é nosso. Então, para a crítica, primeira coisa, é preciso filtrar. Eu vou passar alguns filtros para você aqui. Primeira coisa, a crítica, quando ela é construtiva, ela tem um propósito, que é crescimento. Ela tem um propósito de, gentilmente, tirar você de um lugar que talvez você não esteja percebendo que está e te levar para outro lugar. Ela vem de uma pessoa que realmente quer te ajudar, de uma pessoa que conhece a sua trajetória, de uma pessoa que você entende que tem algo positivo para te dar, uma pessoa que já alcançou patamares melhores e caminhou mais do que você. É uma pessoa que ela aponta os erros, ela mostra, mas ela também sugere melhorias. Ela mostra o caminho para que você não continue ali. Você entende como uma crítica construtiva ela vale? Sabe, eu posso chegar para uma pessoa que eu amo, para um colaborador, para uma pessoa da minha família e falar, olha, o teu trabalho, ele é ótimo. Você é ótima no que você faz. E você pode ficar melhor ainda fazendo isso, isso, isso. Fazendo isso, isso e aquilo, sendo mais organizado, se preparando melhor, levantando mais cedo, cuidando mais da sua saúde. Você entende que eu estou usando um exemplo bem simples, mas isso, nessa proporção, vale para todos os aspectos. Em contrapartida, uma crítica destrutiva, ela vem sempre com um tom de julgamento, de ataque e sem a intenção de ajudar. Ela é simplesmente um peso jogado sobre você. Esse é um filtro que eu quero que você passe a partir de hoje nas suas situações. A crítica destrutiva, ela não tem de cara a intenção de te melhorar. Ela vem com peso. Geralmente, a crítica destrutiva, ela vem com palavra dura, ela vem com generalizações. Você faz tudo errado, que tudo, ninguém faz tudo errado. Você nunca faz nada certo, quem que nunca faz nada certo? Cuidado com a generalização. Então, a crítica destrutiva, ela vem sempre com palavra dura e generalização. Eu nunca mais vou olhar para sua cara, não posso nunca contar com você. Entende o que é uma crítica destrutiva? Eu quero ser bem direta, para que você saia daqui com as antenas aí ligadas, com a atenção, com o modo atenção ligado. A crítica destrutiva, ela não traz solução, ela não traz um norte, ela só diminui o outro. Você já consegue estar vendo a diferença nisso? Tem um fiozinho me incomodando aqui, gente. A crítica destrutiva, ela não traz solução. Ela só traz peso. Ela só diminui. Sabe o mesmo exemplo que eu usei? Você nunca faz nada direito. Você já ouviu isso? Ou já falou isso? Porque talvez, gente, a gente não seja a pessoa que só recebe, mas podemos ser a pessoa que faz uma crítica destrutiva. Sim ou não? Conseguiu ver a diferença de uma coisa da outra? De uma coisa que vem com o intuito e vem com a motivação de crescimento, parte de um lugar de crescimento, parte de um lugar de amor,
E a crítica destrutiva, ela parte de um lugar de julgamento, ela parte de um lugar de ataque. Então, primeiro filtro, preste atenção nisso. Que tipo de crítica é essa? Então, antes de você absorver uma crítica, anota isso também que é importantíssimo. Antes de você absorver uma crítica, questione-se. Quem está falando? Quem é a pessoa que está me fazendo essa crítica? Essa pessoa tem autoridade para falar do que ela está falando? Essa pessoa, ela realmente me conhece? Ela conhece a minha jornada, ela conhece as minhas situações, ela conhece a minha estrutura, a minha história. Quem é a pessoa que está falando? Primeiro filtro importantíssimo. Quem é a pessoa? Eu atendo no consultório muitas pessoas que vêm com aquele coração pesado de algo que foi dito para elas, e a hora que eu mostro, mas olha essa pessoa. Você acha que realmente ela tem esse peso e essa autoridade para falar isso para você? Ou é você que está dando esse peso todo para ela? Ou é você que está dando esse bope todo para ela? Se a pessoa não conhece a sua história, se a pessoa não tem autoridade para falar, não venceu essas situações, por que você vai dar crédito para o que ela está falando? Outro ponto, qual é a intenção que está por trás? Lembra que eu te falei da motivação? A gente sempre tem que prestar atenção no que está por trás daquilo que foi dito. É uma intenção de ajudar mesmo? Será? Ou é uma intenção de somente desmotivar você? De colocar você para baixo? Qual é a intenção dessa crítica? Você entende por que você tem que estar atenta? Se você estiver no mundo da lua, você vai absorver tudo que jogarem para você. Acorda. Esteja atenta. Não fique, sabe, com pensamento nas nuvens. Pensamento é no hoje. O que mais? Outra, faz sentido o que a pessoa falou? Porque a gente presta atenção, às vezes faz sentido. Às vezes a pessoa que te fez uma crítica, que te mostrou algo que você não estava vendo, poxa, se você pensar, mas será que, olha, eu posso usar isso para melhorar tal área, faz sentido. Então, maravilha, vou prestar atenção nisso e vou procurar estar mais atenta a esse ponto. Não faz sentido? Descarta. Não deixa entrar no coração. Usa, conversa com você ali e fala assim, não aceito isso. Veio uma crítica absurda que de cara você já viu, a pessoa não tem nada com a sua vida, não conhece a sua história, nunca esteve ali com você, só está com o intuito de te diminuir. Descarta. Fala aí com você, não aceito, essa daí é uma opinião dela, eu não recebo isso para mim. E descarta. Ó o pingadinho. Quantos pesos você vai deixar de carregar se você agir assim? E como que você vai usar a inteligência emocional para isso, gente? Quando você receber uma crítica, siga esse passo a passo, esse protocolo. Pare e respira. Não reaja de imediato. Quem disse que você tem que reagir de imediato? Comece a treinar, não reagir no impulso. É só você prestar atenção quantos problemas você já trouxe para a sua vida quando você reagiu no impulso. Falou sem pensar, decidiu sem calcular, sem ver as consequências, sem passar por um filtro. Então, primeiro ponto, respira. 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 Oh, meu bem. I'm gonna, honey, Pratap. I'm gonna send you a message, alright? I'll do that. Onde eu parei mesmo? Respira, né? Não reaja no impulso. A pessoa está falando com você, ouça. O modo de defesa, ele vai bloquear a sua razão, a sua inteligência, e você vai querer atacar. Então, ouça, sem julgamento, avalie. Avalie o que a pessoa está falando. Avalie. Para que você possa entender se é destrutiva, se é construtiva, se eu vou receber isso ou se eu vou descartar isso. Senão você não consegue.
Sem a consciência, o modo consciência ativado, você não consegue. Se fizer sentido, usa para crescer. Se for útil, seja humilde, usa para crescer. E se não for, ignore aquilo que não agrega. Não leva para o lado pessoal. Sempre esteja atenta de que a pessoa só vai dar aquilo que ela tem. Tá? Lembra que a crítica, ela está mais ligada ao modo que você a lê, que você a interpreta, do que propriamente aquilo que está sendo dito. Tá bom? Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Alguém fala para você: você nunca sabe o que falar, né? Você devia aprender a se expressar melhor. Vamos, um exemplo, né? Na hora, a nossa resposta impulsiva seria, né? Estou dando um exemplo. E aí, quem é você para falar isso? Quem você pensa que é? Você não pensou. Você não respirou. Você já reagiu com raiva. Só que a resposta emocionalmente inteligente poderia ser assim: como assim? Você poderia me dar um exemplo para que eu entenda melhor o que você está falando? Porque você nunca sabe o que falar. Ao invés de você já reagir com raiva e já ir tacando pedra, faça a pessoa pensar no que ela disse. Você pode responder assim: como assim? Você pode me dar um exemplo para que eu possa entender melhor o que você está falando? Daí a pessoa pode dizer assim: não, eu não quis dizer isso, talvez. E aí você vai conseguir passar os filtros se aquela é uma crítica que você deve usar para o seu crescimento ou se você simplesmente deve descartar. Qual é o resultado disso? Olha o resultado dessa simples ação. Você assume o controle, você não assume a crítica. Quando você usa a inteligência emocional para reagir, para responder, você assume o controle, você não recebe a crítica. Você não assume aquilo como verdade absoluta. Você vai passar por filtros. Entende quantas brigas seriam evitadas? Quantos ataques, quanta impulsividade que já destruiu tanta coisa iria diminuir? E pra gente fechar aqui com uma base bem sólida, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Olha lá, anota aí quem está anotando. Provérbios 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27, 6. A Bíblia aqui está nos ensinando a ouvir correção com sabedoria, e isso faz com que a gente se torne mais forte. Ouvir com sabedoria, ouvir com filtro, ouvir com discernimento. Não é aceitando tudo. A correção tem que ser ouvida com sabedoria. E a gente se fortalece com isso. Isso significa, gente, que nem toda crítica ela é ruim. A Bíblia está dizendo isso. Que foi, bem? Nem toda crítica é ruim. Algumas vêm realmente para moldar a gente e tornar a gente melhor. Mas da onde ela vem? Com que intuito ela vem? Com que motivação ela vem? Em que contexto ela vem? Onde está o segredo? Discernimento. O segredo está em discernir de quem veio, qual é a intenção, qual é a motivação. Ela veio carregada do quê? Ela veio carregada de agressividade, de julgamento, de raiva? Ou ela veio carregada de amor, de instrução, de lealdade, como diz a palavra? Leais são as feridas causadas por quem ama. Se eu estou falando de machucado, gente, às vezes uma crítica ela dói. Mas muitas vezes vindas de um amigo, vindas de quem ama, vindas de quem realmente quer ver o nosso crescimento, ela vai nos fortalecer. Elas devem ser ouvidas com sabedoria. Ouvir uma crítica de quem nos ama com sabedoria é crescimento. Ouvir uma crítica de quem não nos ama com discernimento e sabedoria é livramento, é soltar aquilo que não nos pertence. Você entende que esse filtro ele vai fortalecer você
e vai fazer com que você caminhe com mais leveza e aproveite tudo que acontece com você para crescimento. Você vai se tornar muito mais forte. A crítica, ela existe. Sempre vai existir. Críticas sempre vão existir. O que vai mudar a partir de agora é o modo que você reage a elas. Talvez a sua vida tenha sido um briga atrás de briga, porque no que vem uma palavra, você já vai com coice. Ali a raiva toma conta e você já entra no modo ataque, defesa e ataque e estraga tudo. Hoje você aprendeu a ouvir e a filtrar. Você aprendeu a filtrar o que vale a pena ouvir. Você aprendeu a filtrar aquilo que vale a pena ouvir e não se abalar com palavras vazias e usar a inteligência emocional para você crescer, para você discernir. É uma ferramenta. Gente, inteligência emocional é ferramenta. Use-a, use-a. E eu peço para que Deus te dê discernimento, sabedoria, inteligência, para que você ouça com sabedoria, ouça com um coração, tenha um coração firme, seguro, bem estruturado em Deus, para não se deixar levar por aquilo que não edifica. Cuidado aonde você coloca, você empresta os seus ouvidos, quais as conversas que você está se permitindo ter. Tenha a atitude de escolher locais que vão favorecer o seu crescimento. Tenha a atitude de escolher amizades que vão te levar para mais perto de Deus. Tenha uma atitude, não espere que as coisas aconteçam por si só. Atitude, gente. Só desejar não vai trazer mudança. Você precisa ter uma atitude. Atitude de, diante de uma crítica, filtrar. A vida fala sobre atitude. Sem atitude as coisas não mudam, não acontecem. Qual a atitude que você precisa ter hoje? Eu peço sim, para que Deus te dê sabedoria, discernimento, humildade para entender críticas que vão fazer você crescer. Escreve para mim aqui nos comentários: vou filtrar com sabedoria aquilo que ouço. Declare isso para você. Coloque um post-it onde você sempre passa. A partir de hoje, vou usar esses filtros para filtrar aquilo que eu ouço. Faça isso. Comece a colocar códigos novos aí na sua mente. Fortaleça os novos e enfraqueça os velhos. Atitude. Certo? Glória a Deus por isso. Eu vou filtrar com sabedoria aquilo que eu ouço. É isso aí, gente. Eu vou filtrar com sabedoria aquilo que eu ouço. A tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Escute o que eu estou falando. E a sua identidade, ela precisa ser trabalhada. A sua identidade, ela tem que ser fortalecida. Combinado? Que a sua sexta-feira seja uma sexta-feira com sabedoria e discernimento. E ao final desse dia você vai estar mais forte. Você vai estar mais segura. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Combinado? Meninas, pessoal, se essa live fez sentido para você, comenta e compartilha. Tem gente que só você vai alcançar. Envia essa live, compartilha, faça a sua parte. Tanta coisa boba a gente compartilha, não é? Aí tem uns reels que eu dou muita risada e eu mando para um povo específico, aí eu rio muito, mas não edifica. Agora uma live dessa é uma aula, gente. Isso aqui muda a vida, você não está entendendo. Isso aqui arruma relacionamentos. Talvez você esteja encrencada aí no seu trabalho porque você está reagindo sem pensar. Tudo para você entra no modo de ataque. É sério. Assista de novo essa live se necessário, anote os tópicos, para que você aprenda a filtrar com sabedoria e discernimento o que você ouve, e não sair atirando para todo lado. E aí, gente, como eu disse, a vida é justa, você vai receber de volta aquilo que você está dando. Tira do outro esse poder, traz para você. A crítica, ela só tem o poder que você dá. Combinado? Temos um acordo? Vou
filtrar com sabedoria aquilo que eu ouço. Então compartilha essa live, curte, vamos dar valor àquilo que tem valor, vamos dar honra àquilo que tem honra. Muitas vezes há compartilhamento de coisas tão horríveis, de coisas que não edificam ninguém, que não ajudam, muito pelo contrário, mantém a pessoa alienada. Vamos ter a atitude de viver intencionalmente. Não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu quero plantar isso, hoje eu quero fazer diferença na vida de uma pessoa dessa maneira. Eu vou compartilhar essa live porque eu sei que isso pode ajudar. Se a pessoa vai ouvir ou não, vai colocar em prática ou não, já saiu das suas mãos. Lembra? É o que você pode fazer, não o que o outro pode fazer. Faça a sua parte. Ó, presta atenção, se cada um fizer a sua parte, fala pra mim se tudo não vai mudar. Tudo muda quando alguma coisa muda. Gente, não é quando mudar fora eu mudo dentro. É o contrário. Quando alguma coisa mudar aí, as coisas vão mudar fora. Faça a sua parte, que vai estar muito bem feita. Combinado? Uma linda sexta-feira para vocês, com paz, discernimento e sabedoria. E ó, corre lá na Rainane, 10h30, que vai ter mais um conteúdo bem robusto lá sobre crítica. Combinado? Queridos, Deus abençoe vocês. Um dia de paz. Shalom.